E o nosso bate-papo começando já, as pré-candidaturas aí surgindo, e a gente não poderia deixar. Eu tenho o privilégio de estar aqui na casa do doutor Luizinho, amigo particular e também uma pessoa muito gente boa, bacana. E a gente vai conversar porque ele é pré-candidato ao governo do estado do Acre. Ou seja, é uma alternativa aí que vem para somar e também para colocar à disposição aí da população de Rio Branco, do Acre inteiro. E vamos saber, conhecer um pouco do Luizinho, porque o Luizinho, na verdade, vai começar a vida política, né? E a gente quer saber um pouco como é que é, o que está levando ele a essa candidatura, pré-candidatura ao governo do estado. Luizinho, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência e, primeiro de tudo, saber quem é Luizinho. Pois é, Zé Carlos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que você me concedeu, né, de estar no seu portal, no seu programa, no seu meio de comunicação. E, em segundo lugar, dar um alô a todo o povo acreano, aos municípios de Taracá, Feijó, Cruzeiro do Sul, a todos que nos assistem e poderão nos assistir através do seu portal de notícia, né? Eu quero dizer que Deus coloca missões, né, na vida da gente. E quando Deus coloca missões, nós temos que cumpri-la. A nossa pré-candidatura, ela começa agora, e ela vem com uma missão para o estado do Acre. Dr. Luizinho nasce dos anseios do povo, né, das comunidades, das periferias do estado do Acre, dos movimentos populares, que disseram assim, ó, eu acho que está na hora de você ser um candidato a senador. Aí eu analisei e falei, como senador eu não consigo resolver os problemas do Acre. Eu acho que é melhor eu desenhar um projeto para o Acre. E comecei a desenhar um projeto para o Acre e apresentei o projeto para essas populações, para essas comunidades, né, para esse povo. E eles disseram assim, olha, mas como senador não resolve isso. Nós vamos lhe lançar candidato a governador. E aí surgiu, isso era mais ou menos 2020, 2021. E aí nós estamos até hoje nessa caminhada, no atual momento como pré-candidato a governador, né? Porque, como diz o outro, muitas águas ainda terão que rolar por debaixo dessa ponte, né? A gente sabe disso. O processo político ele é dinâmico. Eu costumo dizer que a política ela é a dinâmica do diálogo, é a dinâmica das tratativas, é a dinâmica do próprio processo em si, né? Que vai subindo, que vai descendo e que você vai se reposicionando no devido lugar para chegar a um denominador comum. Então, a nossa candidatura ela nasce dos anseios do povo. Eu costumo dizer que a nossa aliança e a nossa candidatura é uma aliança com o povo. Há quem diga e há quem fale que a candidatura de Luizinho ainda é uma candidatura pequena e também de um partido pequeno. Tudo começa pequeno? Não tem, assim, não que tudo comece pequeno, acho que você tem que sonhar grande, né? E quando você sonha grande por uma causa que ela não é sua, e sim do povo, por exemplo, no caso do estado do Acre, do povo acreano, é para melhorar a vida do povo acreano, para dar dignidade ao povo acreano, qualidade de vida. Você não está lutando por uma causa sua, você está lutando por uma causa que é dos mais humildes, dos mais pobres, daquelas pessoas que sofrem todos os dias, entendeu? Então esse projeto, naturalmente, quando ele começa a se desenhar em prol das pessoas mais humildes, ele é grande, concorda comigo? Porque ele é um processo altruísta que deixa de ser interesse próprio para ser o interesse do coletivo, entendeu? Então eu digo assim, o partido e o projeto, a candidatura do Dr. Luizinho, ela não é pequena, ela é uma candidatura grande. Você imaginou, quando nós olhamos aqui para trás, de onde nós começamos e onde nós estamos hoje nós podemos dizer que nós somos a primeira via, a primeira alternativa para o povo acreano. Porque os que estão aí já são os políticos da velha política, dos cenários políticos que todo ano eles estão posicionados. Concorda comigo? Eu não, eu sou uma alternativa. O povo acreano vai chegar
no dia da eleição e vai dizer, ou então no processo político, e vai dizer assim, olha, nós temos uma alternativa. Eu acho mais ou menos por esse lado. Mas nós não somos uma candidatura pequena. Nós somos uma candidatura grande, nós somos um partido grande, nós somos um time grande e nós temos um projeto de desenvolvimento econômico para o estado do Acre. Eu costumo dizer, Zé Carlos, que antes de você e antes de qualquer candidato ou pré-candidato querer se lançar candidato, principalmente majoritário, governador, prefeito, um gestor de primeiro escalão, em primeiro lugar ele tem que pensar num projeto político, ele tem que pensar num projeto de desenvolvimento econômico que cause impacto social e qualidade de vida e melhoria de vida na vida das pessoas. Qual foi a primeira coisa que nós pensamos? Nós pensamos em criar um projeto de desenvolvimento econômico para o estado do Acre. Nós já temos esse plano de governo, nós já criamos um plano de governo. Esse plano de governo, lógico, ele não vai ser soltado agora, não está para a população agora. Nós estamos dizendo que nós temos um plano de governo. A primeira coisa que nós pensamos foi num plano de governo, de onde essa máquina vai sair e onde ela vai chegar. Entendeu? E aí nós pensamos num plano de governo, e aí nós estabelecemos 10 metas para o desenvolvimento econômico. Então, se você olhar a magnitude disso, você vai dizer, olha, o projeto e a candidatura não é pequena não, ela é grande pra caramba, entendeu? Porque eles estão organizados. Concorda comigo? Eu quero te convidar aqui para a gente fazer tipo um ping-pong, porque aí a gente vai fazendo, né, fala o tema e aí tu vai, desenvolve e fala um pouco para a população ter uma noção de como está sendo realizado esses projetos. Vamos lá, primeiro saúde. Saúde. Olha, nós pensamos aqui dentro do nosso projeto de desenvolvimento econômico do estado do Acre em criar os 4 grandes complexos de saúde do estado do Acre, dividido por regionais. Nós temos a CIS Brasil, Brasilep, Tassolândia. Nós vamos criar uma regional. Chapuri. Nós vamos criar uma regional. Essa regional, ela recebe um complexo de saúde, aonde começa desde o acolhimento, o atendimento, a consulta, o diagnóstico e a cura do paciente num só lugar. Porque nós entendemos que está na hora de parar do povo acreano peregrinar com receitas médicas, encaminhamentos na mão para a fundação, mendigar, entendeu? Está na hora, nós precisamos concentrar isso num só lugar. Como? Nós criando um complexo de saúde, com toda uma equipe multidisciplinar, todo equipado. A gente sabe que o Ministério da Saúde sabe que a saúde tem recurso para isso. Basta que o recurso seja colocado no devido lugar. Então, quando nós estivermos governando, se assim for a escolha do povo, nós vamos criar para a saúde os 4 grandes complexos de saúde, nas 4 regionais. A CIS Brasil, Brasilep, Tassolândia, Chapuri recebe um. Plácio de Castro, Senador Guiomar e Acrelândia recebe outro. Rio Branco, Porto Acre e Bujari recebe outro. Entendeu? Não esquecendo também de Sena Madureira, recebe outro. Por quê? Porque quando o cidadão acreano vem dos municípios, ele já fica nas suas regionais. E ali ele já é atendido. Então, nosso projeto para a saúde está estruturado. Nós vamos dar saúde com dignidade ao povo acreano. Como é que vai ser a questão as parcerias já existem na educação? Na educação. Nós também pensamos em criar os 4 grandes complexos de saúde, não somente de saúde, mas de educação também. Porque nós entendemos que o cidadão ele tem que entrar ali desde, por exemplo, o pré-escolar e sair formado. Ali, com educação técnica. Porque nós acreditamos na técnica, nós acreditamos no profissionalismo. Para isso, nós criamos dentro do nosso plano de governo um projeto chamado de AFEP. Porque como nós estabelecemos 10 metas para o desenvolvimento econômico do estado do Acre, primeira coisa que nós fazemos, o PIA. Isso futuramente, na campanha, as pessoas vão entender o que é o PIA. O que é o PIA? Na campanha, quando nós pudermos soltar esse material, desenvolver esse material, para que chegue até a população, vão entender o que é o PIA. Mas também não podia existir o PIA sem a FEP. Aí a FEP é a Faculdade Estadual do PIA. Você está entendendo? Que aí o cidadão já entra nela sem necessidade de vestibular. FAC estadual. É uma universidade. Como o do Rio de Janeiro. Ela é uma faculdade estadual. O cidadão já entra nela sem necessidade de vestibular. Por quê? Porque nós precisamos com urgência profissionalizar a mão de obra, qualificar o cidadão. Porque o PIA vai receber essa demanda. Então, se não adianta criar o PIA sem a FEP. Aí nós pensamos em democratizar a educação.
Acabou aquele negócio de filhos de acreano estarem estudando faculdade de medicina por 12, 13, 14, 15 mil reais de mensalidade. Se nós temos a Bolívia aqui, que é um país que tem uma economia diversificada, que oferece uma faculdade de medicina de 600 reais mensal, 600 bolivianos, que dá 300 reais, por que nós, um estado tão rico como o Acre, um país tão rico como o Brasil, não consegue fazer o mesmo? Não consegue fazer o mesmo, por quê? Porque os gestores não estão interessados, eles estão interessados em atender interesses econômicos, entendeu? E nós não vamos fazer isso, nós vamos democratizar principalmente a faculdade de medicina para o cidadão acreano, porque se eles conseguem fazer lá, nós também vamos conseguir fazer aqui. Pegando esse eixo na educação aqui, aí uma briga grande no país e alguns estados continuaram adotando, são as escolas militares. Escolas militares. As escolas... eu acho que tem que haver diversos modelos de educação, desde que torne o cidadão melhor. Concorda? Eu não tenho resistência à escola militar, eu não tenho resistência à escola socrática, eu não tenho resistência à escola, entendeu? Tem que estudar, porque não consegue se tornar cidadão sem educação, de nenhum modo. Então, assim, a escola militar, se tiver esses programas, nós, enquanto governo, vamos incentivá-los. Porque para nós o importante é tornar o cidadão. E quando nós tornamos o homem, o indivíduo, em cidadão, nós estamos tornando ele livre, liberto, com poder de consciência, com senso crítico de responsabilidade. Né? Esse é um tema que ainda hoje foi uma pauta na Assembleia Legislativa, eu acompanhei, entrevistei inclusive uns deputados lá. Estrada. Pois é, nós precisamos... Você deve ter rodado muito. Eu rodei demais e eu te falo sincero. Carlos, quando a gente fala de desenvolvimento econômico e de crescimento econômico, nós estamos falando de dignidade, de dar qualidade de vida para o nosso povo, entendeu? E assim, o direito de ir e vir, ele é um direito dado ao cidadão, um direito fundamental dado ao cidadão, que as vias, elas são os meios, concorda comigo? Quando nós falamos de desenvolvimento econômico e crescimento econômico, a gente pode ver aqui na divisa Acre e Rondônia. Quando você chega na divisa de Acre para Rondônia, você já vê o desenvolvimento começando. Quando você chega da divisa para o Acre, você vê, com licença da palavra, a bagaceira começando. Então significa dizer que as nossas estradas, elas estão abandonadas, deteriorando e destruindo o patrimônio do cidadão. Porque não há carro que aguente trafegar nas estradas do estado do Acre. Para isso, nós pensamos em duplicar a 364, duplicar a 317, duplicar a C10, entendeu? Que são as vias mais importantes. Que escoa o produto. E os ramais, nós precisamos reestruturá-los, os ramais mais importantes. Não quero dizer que não existe ramal importante, mas tem ramal aí que ele abastece quase toda Rio Branco, quase toda a capital, e estão intrafegáveis. E aí o que nós precisamos fazer? Qual o problema de asfaltar esses ramais? Nós iremos asfaltar, porque nós teremos uma Secretaria de Eficiência, e essa Secretaria de Eficiência, ela está ali para medir o recurso público e saber onde ele vai ser colocado com eficiência e com eficácia. Não há um recurso público que seja desperdiçado, porque se ele for desperdiçado, ele deixa de asfaltar um ramal. Então nós vamos dar prioridade às rodovias do estado do Acre, com a duplicação e sinalização da 364, da 317, da AC10, entendido? Que são rodovias, entendido, que interligam esse estado inteiro. Né? Cruzeiro do Sul está completamente isolado. E aí, para dar um pouco de dignidade à população, mas a população do povo, do que é, na verdade, o principal, porque principalmente quem sofre mais com a questão de dignidade dessa questão toda, com saneamento básico. Saneamento básico, pois é. Hoje nós temos muitos bairros no estado, né, no estado do Acre e municípios do estado do Acre que não tem água. Ainda tem um grande problema de água, entendeu? Tem um grande problema de saneamento básico. Aí
existe uma máxima na política que diz que os velhos políticos dizem que não fazem saneamento básico porque ele fica debaixo da terra, o povo não vê, né? A gente tem que colocar saneamento básico. Nós não temos IDH. Como é que a gente vai falar que nós temos um IDH médio no nosso estado quando está abaixo do médio, quando 70% da nossa população não tem saneamento básico, não tem qualidade de vida mínima, não tem água, chega água de 3 em 3 dias, muitas vezes nem chega, tem bairro aí que nem sobe água, você está entendendo? Para isso nós criamos o Água 24 Horas dentro do nosso programa. Dentro do nosso programa, dentro do nosso plano de governo, nós temos o Água 24 Horas. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através das PPPs, parceria público-privada, nacionais e internacionais, porque tem muitos organismos nacionais e internacionais que investem nesse sentido. Para isso precisa ter um organismo que um governo muito forte, entendeu? Para que possa fomentar, porque possa fazer essas parcerias acontecer. Então nós temos que trabalhar saneamento básico com prioridade, qualidade de vida para o cidadão, dignidade, água 24 horas caindo na torneira do cidadão e que ele possa dar descarga. E essa água possa cair numa rede de esgoto e livrar o cidadão de doenças. Eu quero citar aqui a próxima pauta é sobre agricultura, comida na mesa do trabalhador, comida na mesa do povo. E uma vez a gente estava comendo e tu falou comida na mesa do trabalhador. E a gente estava comendo um prato popular lá do amigo nosso. E aí a gente diz, precisa colocar comida na mesa do trabalhador. Por que o Acre não se integra no agronegócio? Assim, eu costumo dizer que o Acre, ele importa 90% da sua alimentação e exporta 10%. Significa dizer que nós, em vez de produzirmos para a nossa própria alimentação, entendeu? Em vez de produzirmos, nós estamos comprando de fora. E nós temos uma terra rica, uma terra próspera. Tudo que você plantar aqui no estado do Acre dá. Inclusive Rondônia está agora. Pois é. Agora, por que isso não acontece? Falta de incentivo governamental. Não basta dar só a terra para o homem. Você tem que incentivar, você tem que ter crédito. Você tem que ensinar, você tem que ter técnica. Você tem que botar o organismo governamental para trabalhar. A secretaria pasta para trabalhar. E ela tem que trazer resultados. Concorda comigo? Agora, quando se fala em comida, você acredita que haverá um cidadão digno? Um homem com fome é o absurdo. Entendeu? Então, eu acredito que o homem, quando ele tem na sua mesa pelo menos 3 refeições por dia, um café da manhã, um almoço e uma janta, ele tem uma vida digna. A gente leva muita pouca coisa, a gente não leva nada dessa vida. É o que a gente come, o que a gente ouve, entendeu? E o que a gente vivencia, o que a gente dorme, a vida da gente. No provérbio está escrito que a gente lucra o que come e o que a gente vive bem, né? E vive bem. E por outro lado, com relação à questão do agro, eu não tenho nada contra o agro. Nós temos uma meta dentro do nosso plano de governo, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico do Acre. Nós vamos constituir o Banco de Desenvolvimento Econômico do Acre. E o agro só precisa ter os recursos para fomentar os projetos deles. E fazer os projetos deles. Porque eu acho que o agro, na minha opinião, ele gera riqueza, mas ele não distribui renda. É verdade. Ele não distribui renda. Ele não distribui renda. Ele não gera emprego. O cara tem 5 mil cabeças de gado dentro de um pasto e ele tem 5 pinhão cuidando. Eu uso o termo trabalhador. Pinhão. Ele tem 100 hectares de soja e ele tem, hoje com a tecnologia, a máquina já diz assim, plantinha boa, plantinha ruim, plantinha boa, plantinha ruim. E vai catando e vai tirando. E aquele homem que estava lá no campo, ele já veio para a zona urbana. E na zona urbana ele não tem emprego. Ele vai ter que viver de subserviço. Os seus filhos vão procurar uma forma de sobreviver. E essa forma de sobreviver pode não ser a mais adequada possível. E nós sabemos, a criminalidade ela é um fator social. Ela está propensa ao homem e está propensa à mulher. Principalmente jovem, porque tem suas necessidades. Você está entendendo? Então, assim, o agro, ele ocupa muito espaço, não gera emprego e, com licença da palavra, não é no Acre. Eu estou falando isso no agro, contexto do agro em si. Só nega muito imposto.
Porque o cara tem 10 mil cabeças de gado no pasto e declara 2 mil. Você está entendendo como é que é? Gera 5 empregos. Quando vende sua melhor proteína animal, manda para a Europa, para a China e para os países ricos e deixa a carcaça no Acre. Você está entendendo como é que é? Eu só acho que o agro tem que ter o dinheiro para tocar os projetos deles e mandar para onde eles quiserem. Mas vão aí, entendeu? Tá aí dinheiro para vocês, entendeu? Tocar os projetos de vocês, o que vocês querem fazer. Querem criar uma indústria ao lado? Você tem uma cultura de soja, quer criar uma indústria para produzir o derivado de soja? Está aqui, o Banco de Desenvolvimento Econômico vai colocar dinheiro no negócio de vocês. Pronto. Mas eu acredito, e a nossa bandeira é a bandeira da indústria. Porque eu não acredito, eu não sei qual a nação do mundo, o país no mundo, Zé Carlos, que teve a proeza de crescer sem indústria. Não existe. Esse notebook aqui, para ele ser produzido na Zona Franca de Manaus, quando você liga ele, está lá, Zona Franca de Manaus. Para ele ser produzido, ele precisa de 20 pessoas, um notebook desse. Se a indústria for produzir 10 mil notebooks, quantos empregos ela não vai estar gerando? Tem que ter a vontade para dar para E o que mais nós temos na nossa terra, no nosso estado, um estado rico, nós temos recurso natural, matriz. Nós não podemos mais reclamar de nada. Nós temos terra, matriz energética. De primeiro havia um discurso, mas nós não temos matriz energética. Pelo contrário, hoje nós temos a energia mais utilizada no mundo hoje, qual é? A energia solar. Toda a indústria vai ter que se adequar à energia aos painéis fotovoltaicos, aos painéis solares. Entendido? Como forma de economia de energia. Então nós não podemos mais reclamar de matriz energética, recurso natural, água nós temos de sobra, entendeu? Nós temos tudo de sobra. Agora nós precisamos ter aqueles fatores da economia: capital, terra, trabalho, qualificação de mão de obra. Capital, terra, trabalho, qualificação de mão de obra. Também não adianta você, o governo, entendeu, proporcionar tudo isso se não tiver mão de obra qualificada. Agora, nenhum empresário vem para dentro do estado do Acre se o governo não der incentivo fiscal. Eu posso te citar exemplo de desenvolvimento econômico, Carla. Você tem Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade no interior do sertão pernambucano. 90 mil habitantes. Gera 60 mil empregos. A maior indústria têxtil do Brasil. Está onde? Uma cidade pequena de 90 mil habitantes. O estado do Acre produz o quê? Pobreza, todos os dias. O nosso estado produz pobreza. Por quê? Os nossos governantes não estão preocupados em ter visão de pegar um estado rico e próspero como o nosso e fazer ele crescer. Quanto mais pobre, melhor. Quanto mais pobre, melhor, porque aí você deixa todo mundo ali, entendido, a mercê das políticas públicas, dos assistencialismos, dos sacolões, das bolsas não sei o quê, da bolsa etc e tal. Nós temos que dar trabalho, emprego, geração de emprego e renda. Então, nós acreditamos que nós precisamos industrializar o Acre imediatamente como forma de gerar emprego e renda para os nossos irmãos acreanos. E nunca mais um irmão nosso, acreano, tenha que sair do estado do Acre, Zé Carlos, para ir embora para outro estado em busca de emprego e tendo que voltar porque não foi qualificado. Porque quando chega lá, a qualificação, a técnica já está bastante avançada. Aí o cara volta para cá novamente, já vendeu seus bens, já perdeu tudo e vai viver aí de subserviço novamente. É hoje o atual cenário econômico do estado do Acre. Não tem dinheiro no comércio. Anda no centro de Rio Branco. As lojas tudo vazias. Essa evasão toda do Acre, porque o IBGE deu uma última que teria uma evasão mais de 10 mil, quase 50 mil pessoas que já evadiram do Acre. Seria uma forma de sobrevivência. E falta de oportunidade. Falta de oportunidade. É natural do ser humano. O ser humano, ele ao longo da história, ele viveu peregrinando. Ao longo da história. Ele viveu peregrinando. Ele chega aqui, não tem água, ele vai procurar um lugar que tem. Ele chega aqui, não tem comida, ele vai procurar um lugar que tem. Porque nós somos, trazendo nós para um sentido mais histórico, nós somos o quê? Coletores de alimentos. Nós acordamos todo dia de manhã cedo para quê? Para nós coletarmos alimentos. Só que nós, de outra maneira. Concorda comigo? Hoje nós estamos já de paletó, de gravata, de etc. Mas lá atrás, o homem era bem mais, no seu contexto histórico, bem mais primatas, etc. e tal. O que eu quero dizer diante de tudo isso? Nós somos coletores de alimentos.
Então, quando nós acordamos de manhã cedo, nós vamos trabalhar para o nosso sustento. Quando nós chegamos e não tem trabalho, o que nós vamos fazer? Chega no final do dia, qual é o resultado? Toda família espera no final do dia o seu chefe chegar com o quê? Com o resultado do dia. E no Acre, chega sem esperança. O que o cara faz? Aqui nós temos irmãos nossos acreanos, Zé Carlos, indo embora, vendendo seus patrimônios de 300 mil, de 400 mil, por 80 mil parcelado em 4 vezes, para ver se chega com 20 mil em Florianópolis, Santa Catarina, para começar a vida lá e vir mandar buscar a família depois. Então, quer dizer, aquele imigrante que veio do Nordeste, que desbravou esse estado, que aqui morreu, que aqui pegou malária, que aqui a onça comeu, que aqui viveu as maiores barbáries do ciclo da borracha, está indo embora em busca de outra oportunidade. Saindo do seu estado, que ele lutou, que ele trabalhou, que ele construiu, indo embora para outro estado em busca de oportunidade. Porque o Acre não consegue mais oferecer para ninguém. Você já viu como é que está a economia do estado do Acre? Dá uma andada no comércio, que você vê, não tem ninguém comprando nada. Os vendedores passam o dia inteiro em pé. Entendido? Não aparece ninguém. Você está entendendo? E todo mundo endividado. Porque nós estamos vivendo uma economia do contra-cheque. O cara recebe dia 28, dia 5 não tem mais nada. Aí passa 22 dias na mão do agiota. Aí quando sai o pagamento, paga lá e pega dinheiro de novo para sobreviver. E aí o comércio fracassado. Porque se não tem dinheiro circulando, não tem um comércio forte. Luizinho, eu queria que tu olhasse ali para aquele nosso sistema de comunicação ali, que é a nossa filmadora e o nosso sistema, e eu queria que você levasse uma mensagem para o povo acreano e demais pessoas que acompanham a gente em todo o Brasil e também fora aqui do Brasil, nas nossas fronteiras, nossos países aqui perto, Bolívia, Peru. E a gente acessa em todo lugar, a gente vai em todo lugar, Amazônia News vai em todo lugar. E aí eu queria que tu olhasse para lá e mandasse um recado para o meu telespectador. Meus irmãos acreanos, eu sou o Dr. Luizinho, sou pré-candidato a governador do estado do Acre, sou empresário, jornalista, e estou nessa caminhada. O Partido Agir me colocou na missão de ser pré-candidato e candidato a governador do estado do Acre em 2026. Eu, como vocês, meus irmãos, sinto todos os dias as dificuldades que o nosso estado enfrenta. Alguém precisa se levantar para despertar a consciência do nosso povo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos criar um estado próspero, com prosperidade econômica. Eu costumo dizer, meus irmãos, que em 2026 nós não vamos eleger nomes, nós vamos eleger um projeto de desenvolvimento econômico, um projeto de crescimento para o nosso estado. E esse projeto de desenvolvimento econômico e crescimento econômico será liderado pela minha pessoa dentro do Partido Agir. Isso é apenas uma de nossas conversas que nós teremos daqui para frente. As nossas metas, os nossos objetivos, entendido? Nós estamos traçando para debatermos em 2026 com os demais pré-candidatos. Ademais, eu quero desejar a todos prosperidade, felicidade, amor, paz e esperança nos nossos corações. Uma coisa eu digo, melhores dias virão. Eu preciso só que os meus irmãos acreanos acreditem nesta proposta. Meu muito obrigado, Zé Carlos. Zé Carlos para AmazoniaNews.net.